Os ímpios não estão no mundo, eles estão dentro da igreja. Jesus nunca nos disse que os ímpios estavam fora, que os ímpios eram só os de fora, como costumamos dizer, do mundo. Ele estava falando com quem se achava dentro. Pasmem, sim, dentro das igrejas. Pega sua Bíblia e olha o que Jesus nos diz em Mateus, capítulo 7, versículo 5. Jesus diz o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O povo perece por falta de conhecimento. E sim, nos ensinaram errado. Sim, nos ensinaram errado. Nos ensinaram que devíamos julgar as coisas do mundo, os outros, que os ímpios eram aqueles que estão lá fora, os bêbados, os viciados. E nos esquecemos de olhar para nós mesmos, os que estão dentro da igreja. Se condenamos aqueles que estão lá fora, que estão perdidos em vícios, seu próprio egoísmo e soberba, entregues ao pecado, nos esquecemos de olhar para nós mesmos, nos classificando como já santos, puros e limpos, sendo que estamos também em uma jornada, assim como peregrinos, temos também nossas falhas, temos também nossas dificuldades. E não somos melhores do que aqueles que estão lá fora, entregues ao pecado. Sabemos muito bem que o mundo jaz no maligno, mas nós, filhos do Senhor, filhos amados, aqueles que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, nós entendemos que nós também somos pecadores, que nós também carecemos de misericórdia, que nós carecemos desse amor de Jesus, que é o único que nos limpa, que nos lava, que não cabe a nós essa condenação. Podemos julgar sim, afinal, quando você julga, você está colocando em uma balança o equilíbrio entre o bem e o mal, entre o errado e o certo. E sim, devemos fazer esse julgamento. Porém, se condenamos os outros, há um grande perigo aí. Se esquecemos de olhar para dentro, há um grande perigo eminente. Faça uma autorreflexão, peça ao Espírito Santo para que te dê esse discernimento de olhar para dentro de si. Nós precisamos fazer isso. Quando investimos tempo, energia em limpar as nossas próprias feridas, nós paramos de ficar julgando, de ficar classificando quem é mais merecedor, quem não é, quem faz mais, quem faz menos. Deixamos de ficar ali em um degrau, querendo reconhecimento, querendo troféus, querendo aplausos. E Jesus, mais uma vez, assertivo como sempre, ele vai lá e nos alerta. Ele diz que devemos olhar para nós mesmos. Primeiro, olhe para si. Primeiro, vá lá e confesse os seus pecados. Procure um lugar seguro, exponha-se. Exponha os seus pecados. Busque apoio, pessoas que irão te impulsionar nessa caminhada de aperfeiçoamento, porque é o Espírito Santo que nos aperfeiçoa, é Ele que nos transforma, é Ele que nos dá novos pensamentos. Então nós precisamos estar focados, entregues nessa busca de aperfeiçoamento. Então, se olhamos primeiro para nós, se olhamos primeiro para dentro, deixamos de julgar, deixamos de classificar os outros, porque temos essa tendência, infelizmente. Um exemplo bem corriqueiro e bem simples. Você se converte, você conhece a Cristo e todos os seus outros familiares não. Estão ali, vivendo a sua vida ainda sem Jesus. Ok. E você é convidado para uma festa. E o que você faz? Comenta aqui. Quem já passou por isso? Quem já conheceu alguém assim? Quem já viveu uma história parecida?
você recebe um convite aonde nessa festa terá bebidas e danças pornográficas, enfim, haverá tudo que você quer fugir, tudo aquilo que os seus olhos não querem ver. Por quê? Se você cai na religião, você vai dizer que não, eu não posso tocar, eu não posso comer, eu não posso me juntar. Aí talvez você comente aqui, mas Fran, tem um versículo em que fala que eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Ok. Tem a parte em que Pedro também faz isso, ele faz esse julgamento, ele se coloca também nesse lugar. Mas Senhor, eu não posso comer nada que é impuro. Aí qual é a resposta do Senhor para Pedro? Comenta aqui, qual é a resposta que o Senhor dá a Pedro? Que é impuro não aquilo que entra, aquilo que ele está comendo, mas sim aquilo que sai da boca. Aquilo que sai da boca que é impuro, é aquilo que sai da boca que mata, que fere. Ou seja, se você tem em sua boca palavras de morte, isso sim irá condenar, irá matar, irá ferir a outra pessoa. E eu entendo que você está em um processo de aperfeiçoamento, de santificação. E glória a Deus por isso. Nós precisamos estar nesse lugar. Mas percebe que é perigoso nos colocarmos nesse lugar de juiz? Não cabe a nós, esse papel não é nosso. O juiz é o nosso Senhor Jesus. É Ele que lá no grande dia irá julgar tudo e todos. Não sou eu e não é você. Não é o nosso papel. Ele nos diz para amar os outros. Ele nos diz para amar o próximo, ainda mais os nossos inimigos. Afinal, é fácil eu amar quem me ama, certo? Concorda comigo? Mas eu amar quem me odeia, aí já é um outro nível. Eu amar quem me fez mal, quem me feriu, quem me magoou, quem me traiu, aí já é um outro nível, um nível mais elevado. Concorda comigo? Então é nesse nível que o Senhor Jesus quer nos levar, a você e a mim. Caminha aqui comigo nessa linha de raciocínio. Há um lugar bem mais profundo para irmos no Senhor, ao invés de ficarmos aqui no raso, julgando as pessoas, quem merece, quem não merece, se tem tatuagem, se tem cabelo colorido, se isso, se aquilo. Porque se faz, não pode estar na igreja, não pode entrar na igreja. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De ver pessoas julgando a outra pela roupa. A pessoa entra na igreja, a outra olha dos pés à cabeça. Se entra uma pessoa em situação de rua, como essas pessoas reagem? Então você percebe que estamos preocupados em classificar quem merece ou não, sendo que Jesus não fez acepção de pessoas. E nós estamos fazendo. Nós estamos querendo roubar o trono que é do Senhor e sentar ali naquele trono como juízes. É isso que nós estamos fazendo? É isso que nós estamos fazendo? Não cabe a nós. Não cabe a nós esse papel. O ímpio não é somente aquele que está lá no mundo, entregue aos vícios, ao pecado. Não. O ímpio também está dentro da igreja. E o Senhor Jesus, ele estava falando para os religiosos. Quando Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, versículo 5. Mais uma vez eu quero repetir, para frisar bem. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Tira primeiro o cisco do teu olho, a trave do teu olho. Vai cuidar primeiro de si, vai tratar primeiro as suas falhas, os seus pecados, vai se arrepender dos seus pecados primeiro. Isso ele estava falando com os religiosos e não com os romanos, pois os ímpios, aqueles ímpios que estavam ali, os religiosos, eles sabiam da lei, de cor e salteado. A lei estava na ponta da língua daqueles religiosos. Afinal, desde muito pequenos, eles já se aprofundavam em estudar as escrituras sagradas, mas frequentavam o templo, infelizmente, com o coração duro e julgavam com hipocrisia. O ímpio, no contexto bíblico, não é quem está fora, somente quem está fora da igreja, e sim quem está dentro dela, vivendo sem temor, sem arrependimento e sem misericórdia.
Jesus, ele nos conta a parábola do bom samaritano, que é aquele que teve misericórdia, é aquele que voltou para cuidar daquele que havia sido espancado, ferido, machucado e deixado no meio do caminho. O bom samaritano, ele volta, ele pega, carrega em seus braços e leva até um estabelecimento para que ali ele fosse cuidado. Ele investe dinheiro, ele investe tempo, amor, misericórdia para aquele homem tão ferido. Ele deixou dinheiro para que ele recebesse o melhor tratamento, para que então ele fosse cuidado. Ao contrário dos outros, que passaram, nem sequer olharam, e os que olharam, rejeitaram. E quem é o nosso bom samaritano? É Jesus, que nos encontrou no meio do caminho. Estávamos no meio do caminho, feridos, sujos, fomos rejeitados, fomos condenados pelo pecado, pela morte eterna. Mas Jesus, ele vem e ele nos encontra. E ele nos encontrou ali, jogados, quase mortos para a vida eterna. E ele nos encontrou e ele nos pega em seus braços. Ele nos resgata e cuida das nossas feridas. Ele investiu sangue, ele investiu a sua vida em nós, em mim e em você. Ele cuidou de todos os nossos ferimentos. Então, quem somos nós para julgar quem merece e quem não merece? Então, antes de apontar o pecado do outro, pergunte-se: aonde está a minha viga? Aonde está o cisco no meu olho? Aonde está o argueiro do meu olho? Então, antes de apontar o pecado do outro, pergunte-se: aonde está a minha viga? Aonde está o cisco no meu olho? Aonde está o pecado que me separa do Senhor? Aonde está o pecado que entristece ao Senhor? Aonde está o erro, a falha? O que eu estou vendo? O que eu ainda não consigo ver? Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo aonde você precisa olhar, reconhecer, corrigir, ser tratado, reconhecer, confessar. Pede a Ele, que eu tenho certeza que ele irá te revelar e te levará a esse lugar de transformação, a esse lugar de cura. Porque você perceberá que cada um de nós somos pobres sem Jesus. Porque você perceberá e finalmente reconhecerá que sem Jesus nós somos nada, que sem Jesus nós nada podemos fazer, que somos pobres, entregues ao pecado, entregues à maldade, que somos maus, somos homens maus sem Jesus. É o Senhor que é bom e coloca bondade, coloca amor, paz, alegria em nós. Não somos nós. Por isso precisamos dele todos os dias. Por isso que devemos clamar, suplicar por esse Deus tão maravilhoso, tão amoroso e bondoso todos os dias, porque é ele que nos transforma. É ele que nos faz pessoas melhores, pessoas que não julgam, pessoas que não condenam o outro somente porque o pecado é diferente do meu, mas pessoas que estendem a mão, pessoas que amam o pecador, mas que odeiam sim o pecado. Devemos odiar sim, rejeitar sim o pecado. Não devemos aceitar, não devemos aceitar, não devemos compactuar com o pecado, mas devemos sim amar o pecador, pegar esse pecador pela mão, pelos braços e cuidar, mostrar para eles, revelar a eles o Cristo que nos foi revelado. Se essa mensagem falou com você, envia para uma pessoa também que precisa ouvir essa verdade, porque a nossa verdade é Cristo e ela nos liberta. Então, que em nome de Jesus você seja liberto. Que em nome de Jesus você seja liberto de toda religiosidade, de toda condenação, de todo julgamento,
de toda falha, de todo erro que você vê somente no outro. Que hoje, em nome de Jesus, você passe a olhar para dentro de si, a cuidar de você, da sua mente, do seu coração e se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Aproveita e envia essa mensagem para um amigo que também precisa. Aproveita e se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, aproveita e se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário. Aproveita e se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, que será um prazer interagir com vocês. E aproveita e se inscreva aqui no canal, deixa o seu comentário, será um prazer interagir com você e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até lá.